Acabei de fazer um vídeo sobre gestão de stress, que, se não viram, aconselho que vejam também, porque falo lá das bases daquilo que é a gestão de stress, o que é que funciona com o nosso cérebro, qual é que são aqui os termos utilizados, etc. Por isso, se não viram, aconselho muito que vejam. Está no Percurso Orienta-te, é o terceiro episódio do Percurso Orienta-te. E decidi fazer este vídeo também porque no Human Design existe uma característica muito específica que vai diferenciar a forma como nós lidamos com a adrenalina, com a ansiedade, com o stress. No Human Design existe um centro energético, que é uma dessas formas geométricas, que quando vocês fazem o vosso mapa, eu vou deixar aqui em baixo uma calculadora caso ainda não tenham feito o vosso desenho, mas podem usar qualquer calculadora que encontram no Google, ok? Calculam o vosso desenho e vocês vão encontrar várias formas geométricas que se chamam centros energéticos, que é a forma como nós transformamos e processamos a energia dentro do nosso ser. Neste caso do stress e da ansiedade, estamos a falar do centro da raiz, que é aquele último em baixo de todo o vosso desenho. Esse centro é responsável pela energia da pressão para agir, da adrenalina. Por isso, quem tem definido, ou seja, é colorido no seu mapa, tem acesso de forma fixa e constante a esta energia dentro do seu ser. Quem tem a branco, ou seja, está indefinido no seu mapa, é porque vai amplificar esta informação de tudo que o rodeia, principalmente as pessoas que o rodeiam. Por isso, quem tem a branco está mais sensível aos condicionamentos da pressão para agir. Quem tem a branco, a grande questão que se coloca é forma é que está a deixar que a sua vida seja comandada pela pressão do externo? De que forma é que está a fazer uma lista de coisas infindáveis para fazer, está sempre a correr atrás de coisas, quando na verdade está sob pressão e de uma pressão que é do externo, que é um condicionamento para o seu ser. Porque já está sobre essa pressão, sob stress, não está a tomar decisões com base naquilo que é o seu ser. Está a deixar que a vida das outras pessoas, a influência das outras pessoas, comanda a sua própria vida. Então, nós sabermos logo à partida se temos este centro definido ou indefinido vai mudar muito a forma como lidamos com o stress, como lidamos com a adrenalina, a ansiedade no mundo e técnicas é que nos podem ser úteis para processar essa energia. Porque não é por eu ter definido, por exemplo, que eu não vou estar em stress. Posso estar em stress também, eu posso entrar em ansiedade também. A questão está, o meu corpo está muito mais preparado para conseguir digerir essa energia, porque na verdade eu sou um ponto transmissor desse stress e dessa pressão no mundo. Então, quem tem definido tem mais tendência a andar rápido, a querer as coisas rápido, a querer as coisas para ontem e costuma colocar essa mesma pressão no mundo, porque é assim que o próprio funciona. A capacidade de lidar com este stress tem que partir sempre do próprio. Ou seja, se eu tenho este centro indefinido e estou perto de uma pessoa que tem este centro definido, que é um transmissor desta pressão, a pessoa não precisa dizer nada, eu já vou sentir essa pressão dentro de mim. E é muito fácil eu reagir instintivamente àquilo, à situação, sem ter em consideração que se calhar a pessoa nem está a colocar essa pressão sobre mim. Porque a nossa aura fala por si, o nosso corpo, a mecânica do nosso corpo, comunica entre si, mesmo que nós não digamos nenhuma palavra. Se eu tenho indefinido, tem que me caber a mim eu compreender que forma é que eu consigo viver aquilo que é a minha natureza, que é tudo aquilo que está definido no meu mapa, tudo aquilo que está colorido, e não deixar de ser levado pelo condicionamento desta pressão. Sendo que esta pressão pode ser positiva. Se eu tenho alguma coisa para entregar, e se tenho um deadline, e se estou perto de alguém que tem esta adrenalina, eu sentir esta adrenalina extra pode-me ajudar a ser produtivo. O ponto está, e eu falo naquele livro, naquela sessão de gestão de emoções, de gestão de stress que eu estava a falar, e eu falo naquela sessão de gestão de stress que eu estava a falar, que é cada um de nós vai ter o seu ponto de inflexão entre aquilo que é a pressão, que é positivo para nós estarmos em alta performance, e aquilo que é o stress ou o distress, que nos impede de conseguirmos produzir, seja o que for. Então,
Eu compreender como é que o meu corpo funciona, se está definido ou indefinido, vai-me levar a estratégias diferentes para gerir esta energia. Se eu tenho indefinido, há duas coisas que eu tenho que compreender. Uma, se esta pressão me está a ajudar ou me está a prejudicar. E se me está a ajudar, eu sei que neste período de tempo eu vou estar nesta adrenalina, mas depois o meu corpo vai necessitar obrigatoriamente de um período para recuperar. Estou a utilizar a energia de algo que é externo, a mesma coisa que quando colocamos uma power bank no telemóvel, certo? Estamos a ficar sem energia, colocamos ali uma power bank e fica com energia. Mas, a certa altura do tempo, nós vamos ter que carregar essa power bank, nós vamos ter que colocar de novo o telemóvel. O telemóvel vai descarregar. E neste descarregar de quem tem indefinido, é um pico muito baixo. Não tem um pico alto, depois sai da aura da energia da pressão e tem um pico, tem uma queda. É necessário dar tempo ao corpo a recuperar. Quem tem definido tem o seu próprio ritmo. E o seu ritmo não deve ser levado pelo ritmo do externo, pela rapidez do externo. E nesse seu próprio ritmo, há que impor os seus limites, mas se eu utilizo esta energia para me ajudar neste momento, eu sei que o meu corpo vai necessitar de tempo, espaço, para recuperar. Ok? Segunda coisa, se eu tenho indefinido, é essa energia não me está a ajudar, eu só me sinto sob pressão, eu vou sair da aura, do ambiente onde eu sinto esta pressão, da pessoa que eu sinto esta pressão, ok? Então, retirar-se do ambiente ou da aura dessas pessoas que sentem a pressão é importante para conseguir gerir esse stress. Porque se não sai, a possibilidade de conseguir relaxar, voltar a reconectar todo o seu cérebro na parte do cognitivo, do processamento de informação, da memória, do racional, é muito baixa, porque vai estar sobre a energia do instinto de sobrevivência ali para correr atrás de uma coisa que nem sabe se é aquilo que deve correr atrás. Ou se calhar havia uma hipótese de não estar a correr atrás daquilo, mas como está a ser levado por uma pressão do externo, está a correr atrás. Então é muito importante estas duas técnicas. Eu compreender se é positivo para mim ou não neste momento esta adrenalina. Se é positivo, eu saber que vou ter que encaixar um tempo para o meu corpo recuperar. Se não é positivo, eu retiro-me deste ambiente para eu conseguir voltar a mim, recuperar, relaxar, fazer coisas que eu gosto. Depois depende muito do mapa, do seu desenho. E aqui olhar para o seu desenho pormenor vai trazer outras luzes de que técnicas é que podem funcionar em específico para aquilo que é o seu mapa. Nem sempre o descansar significa dormir, por exemplo. Vai depender muito dos mapas, mas ainda assim, esta base está lá. Por isso, se olhar para a sua vida e se aplicar uma destas técnicas, vai conseguir gerir muito mais facilmente esta energia de ansiedade. Sendo, é importante dizer, você está vulnerável à ansiedade, ao stress. Está mais vulnerável, o seu corpo é mais vulnerável ao stress e à pressão. Por isso, tem de ter isso em consideração ao viver o seu dia a dia para não se deixar levar por essa energia. Ter consciência de como é que isto acontece, eu costumo dizer que é 50% do processo. Porque se eu sei que é assim que acontece, da próxima vez que eu estou numa situação de stress, eu já sei o que é que está a acontecer. E não vou deixar levar, vou criar estratégias que me vão ajudar. Eu tenho este centro definido, se eu tenho acesso de forma constante a esta energia, não quer dizer que eu também não entre em stress. Quer dizer que eu tenho dentro do meu corpo uma forma de digerir muito única e muito minha essa adrenalina, essa pressão para agir. Normalmente nem é tanta pressão do externo que me faz entrar em stress, é uma pressão do interno. Retirar essa pressão do interno, do corpo físico, é muito importante para quem tem este centro definido, porque é uma panela de pressão, vamos imaginar, e a pressão está lá. Se eu não coloco movimento no meu corpo, se eu não estou em movimento na vida, mas movimento físico, depois vai depender muito do seu próprio desenho, mas exercício físico, seja ele uma caminhada, uma coisa mais leve, ou seja ele uma coisa, um crossfit, que é uma coisa muito mais dura, dependendo aqui dos níveis energéticos do próprio desenho, do próprio corpo. Mas eu retirar esta energia do meu corpo, movimentar esta energia, permite-me comprimir e focar naquilo que é necessário focar. Aliás, há uma característica muito específica, um potencial de foco, que é um canal, que são essas linhas que saem dos centros energéticos, o canal da concentração e do foco. A pressão vai-me trazer concentração e foco, mas para isso eu necessito estar num estado em que eu não estou em panela de pressão. Para não estar em panela de pressão, eu preciso de técnicas
reativas de saber lidar com esta pressão. O que é que são técnicas reativas? Estou a reagir ao que está a acontecer. Reagir é exercício físico, por exemplo. Para quem tem o centro da raiz é movimento, movimento do corpo, seja ele qual for. O corpo precisa movimentar para você não começar a pôr pressão em si, na sua própria vida e nos outros, porque coisas têm que acontecer e têm que acontecer rápido, porque é que não está a acontecer? E isto é sufocante e cria crises de pânico e de ansiedade em pessoas que têm a raiz definida, que sabem lidar com esta energia, sabem lidar com esta energia, mas que não estão a usar da forma correta todo o potencial que têm dentro de si. Então, se eu tenho a raiz definida, eu tenho que obrigatoriamente ter movimentos físicos, atividades físicas ao longo do meu dia. Mais ou menos, mais impacto, menos impacto, depende muito da pessoa e do desenho, mas ainda assim é movimento físico. Se não fizer, a probabilidade de levar isto para a minha mente e começar a pensar em coisas, ter que fazer movimentos, a pôr-me pressão a mim próprio, a começar a explodir com coisas é muito importante. É uma panela de pressão. E há que gerir essa pressão, aliviando essa pressão. A mesma coisa que acontece na panela. Existe ali um buraquinho que vai aliviando a pressão interna, que vai saindo o ar da pressão que está dentro da panela. Exatamente a mesma coisa que nós necessitamos. De libertar, ter pontos de foco, pontos no nosso dia, na nossa semana, em que libertamos essa pressão que temos internamente. Então, isto são duas formas muito distintas de gerir a ansiedade. E nós colocamos todas as pessoas no mesmo saco, como se houvesse aqui ah, uma receita única de gerir o stress e a ansiedade, nós estamos a esquecer que cada indivíduo tem a sua singularidade. E mais uma vez, eu mesmo aqui trazendo estas diferenças que podem ser muito úteis, já vocês olharem para o vosso mapa para saberem como é que podem gerir com o stress que estão a viver ou a ansiedade que podem estar a sentir neste momento. Também é muito verdade que depois depende também muito específico do vosso desenho. Há coisas específicas que podem levar mais para um lado, mais para o outro. Mas, de regra geral, se aplicar já estas duas variáveis na sua vida, se conseguir olhar para o seu mapa e descobrir de que forma é que você está mais inclinada, se é um condicionamento na sua vida, esse stress, ou se você não está a saber gerir essa sua energia da melhor forma, já o ajuda a descomplicar um bocadinho as coisas, encontrar luzes, estratégias e técnicas que resultem para a sua própria vida. Porque é verdade que existe aqui um tópico do stress e do burnout e da saúde mental, mas também é verdade que não existe uma fórmula única para todos. E às vezes parece que sim, que estamos sempre a falar, a gestão de stress é estes passos que tem que dar. Depende tanto da sua vida, da sua condição, do seu desenho, que eu acho que olhar mais em pormenor, e é por isso que eu estou a fazer este vídeo, se olhar mais em pormenor, vai conseguir encontrar estratégias que realmente resultam para si, porque é a sua forma de vivenciar esta energia dentro do seu próprio corpo. Qualquer questão, qualquer dúvida que tenham, podem deixar nos comentários. Se quiserem olhar, analisar mais o vosso desenho enquanto analista de Human Design, posso fazê-lo. Podemos marcar uma sessão, mas ainda assim, chamo aqui a atenção que o meu olhar é sempre ir um bocadinho além, com o estudo da psicologia, com tantos anos a trabalhar coaching e desenvolvimento de competências, escolhe-se sempre um bocadinho mais além do que aquilo só o desenho humano, trazendo aqui esta consciência que tudo se agrega, está tudo junto. As coisas das pesquisas que há ao nível da psicologia e da ciência não vão contra aquilo que é um human design, na verdade complementam-se. Se nós conseguimos complementar as estratégias que a psicologia já fala com aquilo que é a singularidade que nós vemos no human design, nós vamos conseguir encontrar aqui um match perfeito entre aquilo que é conceitual, como é que pode transformar a sua vida e prática de como é que você realmente pode fazer para mudar, para transformar a sua vida e o seu contexto. Ok? Por isso, qualquer dúvida que tenham, podem deixar nos comentários e vemos no próximo vídeo.